Olá, caros alunos. Quando nós folheamos os livros de história, muitas vezes nós somos levados a nos perguntar onde foi parar a nossa humanidade diante de tantas atrocidades que foram cometidas contra os nossos semelhantes. O pior é que a gente está tendo aí na atualidade vários revisionismos históricos que tendem a apagar a memória daqueles que foram vitimados por essas atrocidades, ou pelo menos tentar justificar essas atrocidades como se fosse possível. Entre esses fatos, nós temos um bem conhecido, mas de maneira bem genérica, que é o tráfico de escravos africanos para as Américas. A gente já estudou muito sobre isso nos livros de história, não vou entrar aqui no mérito que foi utilizado como subterfúgio para isso, inclusive recentemente, de que muitas vezes as próprias nações africanas escravizavam umas às outras durante os conflitos, que elas mesmas escravizavam umas às outras e vendiam os escravos para os holandeses, ingleses, etc. Mas para nós interessa aqui o seguinte: aquelas pessoas que se aproveitaram de qualquer circunstância para se enriquecer às custas da vida dos seus semelhantes. Isso que interessa para a gente aqui. Os escravos trazidos da África para as Américas, como nós sabemos, eram transportados em navios negreiros por semanas e até por vários meses. Isso dependia muito das condições meteorológicas, porque era uma embarcação, um navio. Vários dos fatos ocorridos durante essas viagens foram eternizados de maneira poética pelo Castro Alves em seu poema Navio Negreiro. Só para trazer aqui um trecho, ele vai dizer o seguinte: ontem a serra leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar, e o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Gostaria de focar aqui esse vídeo exatamente nesse último versículo, o baque de um corpo ao mar. Como nós sabemos, as condições em qualquer navio negreiro eram bastante desumanas. Os homens adultos eles eram mantidos acorrentados, deitados num porão, levados ao convés de vez em quando para se exercitar, principalmente para evitar adoecerem, dando prejuízos aos seus donos, os donos. Mulheres e crianças eram mantidas no convés, mas mesmo assim, mesmo não estando acorrentadas, elas eram constantemente ameaçadas para que elas não tivessem aquela ânsia de insurreição, de se manifestar contra a escravidão. Além disso, as doenças elas se espalhavam rapidamente a bordo desses navios, porque imagina ali, você tem aquele amontoado de gente, várias pessoas juntas ali, num lugar só, um aglomerado. E esses escravos eles eram mantidos quase sempre amontoados no porão. Lógico, quanto mais escravo amontoado, mais lucro eles pensavam ter com isso. Quando alguém morria, algum escravo morria, o corpo era jogado ao mar. Isso poderia ser até justificado, morreu, você não vai deixar ali no navio, que poderia trazer doenças, se eles continuassem sendo transportados no navio. Inclusive nesse poema ele fala, quando no penúltimo versículo ele fala exatamente essa ideia de que tem um finado ao seu lado, acorrentado ao seu lado. Mas apesar de todas essas atrocidades, ainda ocorreu um fato que marcou ainda mais as páginas da nossa história mundial. Havia uma embarcação holandesa chamada Zorg. Era um navio negreiro. Então, quando ela era da Holanda, ela chamava Zorg. E já transportava escravos e tal. Durante as guerras anglo-holandesas, em 1781, esse navio ele foi conquistado pelos ingleses e foi rebatizado pelo nome de Zong. Nesse mesmo ano, ele zarpou de Gana, da África, com 442 africanos cativos que iriam ser vendidos na Jamaica, que era uma colônia inglesa naquela época. Então a Jamaica ali da América Central, ele era uma colônia inglesa. Se não me engano, foi em 1962 que ela se tornou independente. Essa quantidade era o dobro da capacidade que o navio em geral comportava. Se o navio negreiro normalmente já era lotado, imagine como que a lotação dele estava acima, já era lotado demais. Imagina uma superlotação acima de qualquer nível, o dobro de escravos ali. Como as condições meteorológicas foram ruins durante o trajeto para piorar a situação, a viagem não durou só semanas, durou vários meses. E cada dia que passava, o capitão do navio,
o Luke Colliud, ele via sua margem de lucro diminuir à medida que as doenças se espalhavam pelo convés e porões do navio. Então ele pensou, o que eu posso fazer para manter minha renda aqui, né? Porque eu estou perdendo isso, cara, tem vários adoecendo, e uns adoecem os outros, querendo ou não, existem doenças que transmitem-se uns aos outros. Por isso, em 29 de novembro de 1781, ele tomou a decisão de lançar os africanos capturados mais debilitados ao mar para morrerem afogados. Vejam bem, não era os que tinham morrido não, aqueles que estavam debilitados estavam sendo jogados ao mar, e muitos deles ainda estavam algemados para piorar a situação. Essa foi uma decisão, lógico, de cunho comercial, com o objetivo de minimizar o prejuízo, porque devido ao estado de saúde, os africanos lançados ao mar, eles valiam mais para ele mortos do que vivos. Por quê? Primeiro, porque havia uma espécie de um seguro para cada cativo transportado no navio. Então eles tratavam o cativo como uma mercadoria. Então você tinha um seguro. Então se morresse algum, você estava coberto pelo seguro. Além disso, como eles estavam doentes, eles também acabariam diminuindo o valor da carga média de todo o navio, né? Então, por exemplo, alguns doentes no meio dos outros acabariam desvalorizando os demais, né? Ou seja, eles tratavam simplesmente como se fosse uma mercadoria. Lógico que eles alegaram várias coisas. Uma das alegações foi o fato de que esses cativos estavam doentes, já iam morrer mesmo, eles teriam o valor de mercado reduzido, né? Mas principalmente a alegação principal queria dizer que não era desumano, né? Era a falta d'água, ou seja, se eles estão doentes já vão morrer e eles vão consumir a água e depois a gente vai ficar sem água para todo mundo, né? Só que depois acabou se confirmando, principalmente pela tripulação, que eles jogaram os escravos ao mar e nesse meio tempo acabou chovendo, né? Então não fazia sentido isso, dizer que ia faltar água, porque teve muita água potável para eles beberem durante esse tempo. E esse fato foi levado a julgamento em Londres. Mas por incrível que pareça, gente, a questão que estava sendo julgada em Londres não era a questão da vida humana, não eram os homicídios praticados pelo comandante do navio ou pela sua tripulação seguindo suas ordens, mas se era lícito ou não eles receberem o valor do seguro relativo aos negros mortos. Era essa a questão, eles não estavam discutindo se ele matou, não matou, etc. Não. Será que ele poderia receber o valor do seguro referente aos negros mortos? O navio ele chegou ao seu destino em dezembro daquele mesmo ano, com 208 escravos que foram vendidos na ilha, né? Ou seja, a gente tem aí 208, morreram 133, 132, 133, alguns livros falam 133, mas, ou seja, morreu muito mais gente, além desses aí, né, que foram jogados ao mar. Mas foi com o retorno do navio à Inglaterra que o caso foi apurado. E por quê? Porque houve uma reivindicação de 4.000 libras por James Gregson, que era o proprietário do navio, né? Então você tinha o Collingwood, que era o comandante, e o proprietário era o James Gregson. E ele alegou que tinha tido perda de carga, né? Então essa questão dele foi parar no tribunal. O objetivo era averiguar quem que era responsável por aqueles custos. Ou seja, eles não estavam querendo saber, olha, se matou, não matou, se foi homicídio, se não foi. O negócio quem vai cobrir meu prejuízo? Como vemos, a vida humana ela foi reduzida a tal ponto de ter sido menos importante do que o alegado prejuízo que a ação do capitão causou. Isso serve para a gente refletir, né, como naquela música do Engenheiros do Havaí, em outro contexto que ele fala, né, na música, mas eu gostaria de trazer aqui a música para a gente pensar nesse contexto, né? Quanto vale a vida? São segredos que a gente não conta, contas que a gente não faz, coisas que o dinheiro não compra, perguntas que a gente não faz. Quanto vale a vida? Então, gente, basicamente eu queria só trazer aqui esse fato, que inclusive é um fato pouco comentado nos livros de história, né? Que é um fato que inclusive mobilizou várias pessoas para o movimento abolicionista que ocorreu posteriormente, né? Então, gente, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima.